Meditação. O Santo Rosário, a mais bela e mais preciosa de todas as orações. É preciso que a pessoa que reza o rosário esteja em estado de graça ou pelo menos na resolução de sair do seu pecado. Porque a teologia nos ensina que as boas obras e as orações feitas em pecado mortal são obras mortas que não agradam a Deus nem podem merecer a vida eterna. Fonte São Luís Maria Grignon de Montfort, livro A Eficácia Maravilhosa do Santo Rosário. Em particular, podemos dizer que a recitação do rosário, feita silenciosamente enquanto se caminha, viaja, foi a ocupação mais comum entre os santos. Alguns o demonstraram até externamente, passando de rua em rua, com o rosário em movimento entre as mãos. São João Batista de La Salle não só caminhava sempre com a coroa na mão, mas obrigou até todos os seus filhos a percorrer as ruas da cidade recitando o rosário. São Luís Maria Grignon de Montfort tinha o rosário como companheiro inseparável das suas intermináveis viagens missionárias, santificando com as Aves Marias as ruas e regiões da França. São Felipe Neri, São Félix de Cantalice, Santo Afonso Maria de Ligório, Santo Antônio Maria Claret e outros não faziam mistério de caminhar ou viajar sempre recitando rosários sem número. Era belo ver São Leonardo de Porto Maurício voltar ao convento após as fadigas apostólicas, recitando serenamente o rosário. Santa Joana d'Arc se reconhecia facilmente cavalgando absorta junto ao seu rei. Ele mesmo uma vez lhe perguntou o que sonhava enquanto cavalgava tão silenciosa. Gentil senhor, respondeu a heroína, estou recitando o rosário. Santo Afonso diz, a oração do rosário é a homenagem mais agradável à Mãe de Deus. Nossa vida é uma guerra e uma tentação contínuas, na qual não temos que combater inimigos de carne e de sangue, mas as próprias potências do inferno. Armai-vos, pois, com a arma de Deus, que é o Santo Rosário. Esmagareis assim a cabeça do demônio e permanecereis inabaláveis diante de todas as suas tentações. Rezar o terço todos os dias, a Senhora de Fátima pede-nos oração, penitência e reparação. Insiste na recitação diária do rosário para a conversão das almas pecadoras e do mundo. Que conselho mais excelente que este? Que criatura mais elevada que a Virgem Santíssima poderia transmiti-lo? Sendo que a própria Mãe de Deus e também nossa Mãe nos faz este pedido, como poderemos recusá-lo? Impossível seria. O Santíssimo Rosário merece ser rezado com respeito e atenção, pois é uma devoção sublime e excelente sob todos os pontos de vista. Foi aprovada pela Igreja, enriquecida de indulgências pelos sumos pontífices e glorificada por Deus com milagres estupendos. Por outro lado, este saltério celeste, em razão das orações que o compõem, encerra tudo o que há de mais belo na Igreja Católica. A oração do Rosário, ou Terço, é depois da Sagrada Liturgia Eucarística, Santa Missa, a que mais nos une com Deus, pela riqueza das orações de que se compõe, todas elas vindas do céu, ditadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. A glória, que rezamos em todos os mistérios, foi ditada pelo Pai aos anjos, quando os enviou a cantá-lo junto do seu Verbo recém-nascido, e é um hino à Trindade. O Pai Nosso foi-nos ditado pelo Filho, e é uma oração dirigida ao Pai. A Ave Maria é toda ela impregnada de sentido trinitário e eucarístico. As primeiras foram ditadas pelo Pai ao anjo, quando o enviou a anunciar o mistério da encarnação do Verbo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sois cheia de graça porque em ti reside a fonte da mesma graça. É pela tua união com a Santíssima Trindade que tu és cheia de graça. Movida pelo Espírito Santo, disse Santa Isabel, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Se sois bendita, é porque é bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. A Igreja, também movida pelo Espírito Santo, acrescentou: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Isto é também uma oração dirigida a Deus através de Maria. Porque sois Mãe de Deus, roga por nós. Maria é o primeiro sacrário vivo, onde o Pai encerrou o seu Verbo. O seu coração imaculado é a primeira custódia que o guardou. O seu regaço e seus braços foram o primeiro altar e o primeiro trono sobre o qual o Filho de Deus feito homem foi adorado. Aí o adoraram os anjos, os pastores e os sábios da terra. Maria é a primeira que tomou em suas mãos, puras e imaculadas, o Filho de Deus. O conduziu ao templo para oferecê-lo ao Pai como vítima pela salvação do mundo. Assim, a oração do terço é, depois da sagrada liturgia eucarística, a que mais nos introduz no mistério íntimo da Santíssima Trindade e da Eucaristia. A que mais nos traz ao Espírito os mistérios da fé, esperança e da caridade. Ela é o pão espiritual das almas. Quem não ora, definha e morre. É na oração que nos encontramos com Deus, e neste encontro que Ele nos comunica a fé, a esperança e a caridade, virtudes estas sem as quais não nos salvaremos. O terço é a oração dos pobres e dos ricos, dos sábios e dos ignorantes. Tirar às almas esta devoção é tirar-lhes o pão espiritual de cada dia. O terço é a que sustenta a pequenina chama da fé, e que ainda de todo não se apagou em muitas consciências. Mesmo para aquelas almas que rezam sem meditar, o simples ato de tomar o terço para rezar é já um lembrarem-se de Deus, do sobrenatural. A simples recordação dos mistérios em cada dezena é mais um raio de luz a sustentar nas almas a mecha que ainda fumega. Por isso o demônio lhe tem feito tanta guerra. E o pior é que tem conseguido iludir e enganar almas cheias de responsabilidade pelo lugar que ocupam. Fonte, trecho do pequeno tratado da irmã Lúcia sobre a natureza e recitação do terço. Papa Pio IX diz: assim como São Domingos se valeu do rosário como de uma espada para destruir a nefanda heresia dos albigenses, assim também hoje os fiéis, exercitando o uso desta arma, que é a reza cotidiana do rosário, facilmente conseguirão destruir os monstruosos erros e impiedades que por todas as partes se levantam. Fonte encíclica Egregis, de 3 de dezembro de 1856. Papa Pio XII diz: será vão o esforço de remediar a situação decadente da sociedade civil se a família, princípio e base de toda a sociedade humana, não se ajustar diligentemente à lei do Evangelho. E nós afirmamos que para desempenho cabal deste árduo dever, é sobretudo conveniente o costume do rosário em família. Fonte encíclica Ingruentium Malorum, de 15 de setembro de 1951. Dizia São Paulo da Cruz: enquanto tiver forças, rezarei o rosário. Quando meus lábios não puderem pronunciá-lo, rezá-lo-ei com o coração. Santo Agostinho assegura que não há exercício mais frutuoso e mais útil para a salvação do que pensar frequentemente nos sofrimentos de Nosso Senhor. Santo Alberto Magno, mestre de São Tomás, soube por revelação que a simples lembrança ou meditação da paixão de Jesus Cristo é mais meritória ao cristão do que jejuar a pão e água todas as sextas-feiras de um ano inteiro, ou tomar a disciplina até o sangue todas as semanas, ou recitar todos os dias os 150 salmos. O padre Dorland conta que a Santíssima Virgem declarou ao venerável Domingos, cartucho devoto do Santo Rosário, que residia em Treves, no ano de 1481, que todas as vezes que um fiel recita o rosário,
com as meditações dos mistérios da vida e da paixão de Jesus Cristo, em estado de graça, ele obtém plena e inteira remissão de todos os pecados. Ao beato Alano, ela disse: grande quantidade de indulgências foram concedidas ao meu rosário, mas fica sabendo que eu acrescentarei ainda muitas mais aos que rezarem o terço em estado de graça, de joelhos e devotamente. Nossa Senhora, a partir principalmente de Lourdes, dá uma ênfase toda especial à oração do rosário. Em Lourdes aparece sempre com o rosário. Em outras aparições, pede sempre que se reze o rosário. Em Fátima, em cada uma das aparições, ela insiste: rezem o rosário diariamente. O Santo Rosário é considerado a oração perfeita, porque junto com ele está a majestosa história de nossa salvação. Com o rosário meditamos os mistérios de gozo, de luz, de dor e de glória de Jesus e Maria. Papa Pio XI. Uma arma poderosíssima para pôr em fuga os demônios é o rosário. Ademais, o rosário de Maria é de grande valor não só para derrotar os que odeiam a Deus e os inimigos da religião, como também estimula, alimenta e atrai para as almas as virtudes evangélicas. Encíclica In Gravis Sentibus Malis, de 29 de setembro de 1937. Papa São João Paulo II. O rosário, lentamente recitado e meditado, em família, em comunidade, pessoalmente, vos fará penetrar pouco a pouco no sentimento de Jesus Cristo e de sua mãe, evocando todos os acontecimentos que são a chave de nossa salvação. A locução de 6 de maio de 1980. Papa Leão XIII. Queira Deus, é este um ardente desejo nosso, que esta prática de piedade retome em toda parte o seu antigo lugar de honra, nas cidades e aldeias, nas famílias e nos locais de trabalho, entre as elites e os humildes, seja a oração do rosário amada e venerada como insígne distintivo da profissão cristã e o auxílio mais eficaz para nos propiciar a divina clemência. Fonte encíclica Lucunda Semper Expectatione, de 8 de setembro de 1894. Papa Paulo VI. Não deixeis de inculcar, com toda a diligência e insistência, o Rosário Marial, forma de oração tão grata à Virgem Mãe de Deus e tão frequentemente recomendada pelos romanos pontífices, pela qual se proporciona aos fiéis o mais excelente meio de cumprir, de modo suave e eficaz, o preceito do Divino Mestre. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Mateus 7,7. Fonte encíclica Mensi Maio, de 19 de abril de 1965. Ensina Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja. Jesus Cristo orou no horto por 3 vezes. Meu Pai, se é possível, passa-se de mim este cálice sem que eu o beba, mas faça-se vossa vontade e não a minha. A oração de Jesus Cristo no horto foi muito breve, mas ainda que breve, ele o fez por 3 vezes, e cada vez por espaço de 1 hora. Atende a isso, alma apressada, tu que fazes muitas orações e tendes pouco tempo de oração. Ah, bem podes temer que sejam pecados ou perdidas as suas orações. Sobre o que deves saber que a meditação é o fundamento, é a alma da oração. Por isso, quanto possa ser, não deves passar uma só palavra que não seja acompanhada de meditação. Se a tua oração assim fora feita, o seu coração se moveria, as tuas resoluções seriam fortes, os teus propósitos seriam firmes, o seu afeto para com Deus seriam grandes, e finalmente desprezaria o mundo com todas as suas vaidades e de todo te entregarias a Deus.
Mas, porque já fazes as orações há tantos anos e ainda não tens colhido esses frutos, é sinal muito provável que não tenham sido boas as suas orações. Portanto, nunca te apresses nas tuas orações, porque a pressa, diz um dos santos padres, é a peste da oração. E na verdade, onde há pressas, há sempre irreverências, falta de atenção e de respeito. Todo aquele que se apressa nas suas orações mostra claramente o pouco peso que dá a coisas santas e, ainda melhor, mostra o que é, quando nas coisas do mundo é mais bem pronunciado e aperfeiçoado do que nas conversas que tem com Deus nas orações. E quanto a disto, nas conversas do mundo, muita atenção, muita gravidade e respeito. E vai-se a conversar com Deus na oração, já tudo são pressas, reverência, falta de atenção e de respeito, e muitas vezes sono. Finalmente tudo vai com fastio e aborrecimento. E que significa tudo isso? É que já há muito pouca fé, e não consideram com quem falam na oração, nem disso se lembram. Não conhecem a Deus, nem formam a ideia que devem formar de sua grandeza e majestade. Assim é, meus irmãos, reza-se muito mal, muito mal. As orações vão quase sempre todas perdidas, por não serem feitas como devem ser. Se todos fizessem boas orações, elas eram despachadas, a vida reforma-se e todos seriam santos. Ora, pois fazeis vossas orações o melhor que puderdes, ide considerando no que fordes rezando, para desta sorte serem ouvidas e despachadas por Deus. Diz Santa Teresa d'Ávila: o demônio se esforça muito em afastar a pessoa da meditação, porque ele sabe que as pessoas perseverantes na oração estão perdidas para ele. Finaliza Santo Afonso. Tal como os que perdem a devoção à Virgem perdem a fé na divindade de Cristo, aqueles que intensificam essa devoção gradualmente adquirem fé na divindade de Cristo. Ó Virgem da Conceição, vós sois aquela Senhora que na porta dos céus estais, do sol vestida, da lua calçada, da graça assistida e de estrela coroada. Vós sois aquela Senhora que de vosso sagrada boca dissestes: quem por meu santo nome chamar 150 vezes no dia, não sofrerá aflição nem agonia. Ó Virgem da Conceição, agora por vós eu chamo. Ó Virgem da Conceição, valei-me. Salve Maria. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.